Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais uma vez um bate-papo descontraído, uma conversa baseada em evidências científicas, mas também com muito carinho, muita atenção a você, mulher com doença ginecológica, principalmente com endometriose. Hoje o nosso encontro finaliza esse mês que lembra a doença crônica, que lembra esse sofrimento crônico da endometriose. O Março Amarelo, que hoje termina, e nada melhor do que encerrar com o tratamento multidisciplinar. A gente enfatizou nas outras vezes, nos outros encontros, a importância da multidisciplinaridade, a importância de a gente conversar com todo mundo, com todos os elos que formam essa cadeia. A doutora Fabiana Fontes, nutricionista, é a nossa grande parceira no tratamento das nossas pacientes com endometriose, mas também no tratamento da saúde da mulher. A Fabiana já está aqui presente, eu vou tentar já introduzi-la. A gente já está vendo Alô. várias pessoas entrando, algumas pacientes que nos acompanham, e todo mundo é muito consciente da necessidade dessa troca, da necessidade da gente ter esse diálogo franco, aberto, explícito com todo mundo que trabalha na saúde da mulher. A sua parceria, a sua companhia, o seu talento, sua competência, ela é essencial para o sucesso do tratamento. O que eu faço, na verdade, é uma partezinha pequena e às vezes até muito rápida de todo o segmento que você, como nutricionista, eu acho que você é muito mais do que isso, você é muito mais do que lidar só com nutrição, porque eu acho que você trabalha com a vida, com o bem-estar, com todos esses elos, não é, Fabi? Isso, eu procuro assim cuidar da saúde daquela paciente, promover saúde. Então, quando chega ao nosso consultório, sempre faço uma anamnese mais detalhada e realmente algumas até chegam, por exemplo, Fabi, eu quero reduzir percentual de gordura. E a gente sempre trata o indivíduo como um todo. Então, assim, o Isso, nosso objetivo é promover a saúde e evitar doenças futuras. Então, quando as isso, pessoas falam, ai, Fabi, mas eu quero me cuidar, eu quero comer melhor, realmente a gente fica super feliz, porque o plano nutricional ele tem que ser para sempre. Então, não é aquela coisa assim, eu estou de dieta, eu vou comer fruta. Estou de dieta, eu vou comer verduras e legumes. Não, não estou de dieta, não estou fazendo nada, então eu só como pizza, só como fast food. Então, a gente realmente tenta, é um caminho, muitas vezes lento, mas é um isso. caminho que a gente procura que seja duradouro, que seja para sempre, que a pessoa realmente aprenda a comer. E com essa boa alimentação, ela se sinta melhor, ela se sinta mais disposta, ela durma melhor, ela tem disposição, melhor em memória, cansaço, ansiedade, autoestima, previne doenças. Então, realmente, a gente quer promover essa saúde e que a pessoa envelheça bem, que o indivíduo envelheça bem. Né? Não adianta a gente chegar com 70, 80 anos, que é uma fase de, né, de curtir, assim, de aproveitar a aposentadoria e está todo mundo doente. Isso. Né? Então, a gente não quer isso, a gente quer afastar cada vez mais as doenças crônicas não transmissíveis. Então, cardiopatias, a gente quer afastar câncer, a gente quer afastar doença autoimune, e aí começa desde cedo. Né? Então, a gente tenta promover a saúde da melhor forma possível, conscientizando o paciente, não proibindo. Sabe, a nutricionista, antigamente, ela era vista como aquela que ia proibir tudo, as pessoas tinham É medo, não, eu não vou verdade. no nutricionista porque eu não vou poder comer nada, ela vai tirar tudo. Até aí era engraçado porque elas chegam ao consultório falando, Fabi, ontem fui na churrascaria, comi a churrascaria inteira porque eu sei que eu não vou poder mais comer nada. E eu sempre falo que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é de você, aos pouquinhos, ir se educando. Ir trocando um alimento ruim pelo um alimento bom, e deixando algumas besteiras mais para o final de semana ou para um dia pontual. Então, essas modificações, quando elas são mais lentas de conscientização, o resultado é muito mais duradouro e melhor para a paciente. Sem Você, traumas, né? Você falou uma expressão que me chamou bastante atenção e que é algo que eu tenho refletido muito na abordagem das mulheres que nos procuram, principalmente aquelas que têm acometimentos mais crônicos, né? Você falou em aprender a comer, aprender a se alimentar. Então você entende que a dieta, a alimentação, ela é um aprendizado e em sendo aprendizado, ela precisa de exemplo, ela tem também o convívio familiar. Como é que funciona esse aprendizado? É possível realmente aprender a comer? Sim, sim. Nós somos as educadoras nutricionais. Ah, Então, assim, boa. né? A gente procura através. É claro que eu preciso saber o hábito daquele paciente.
eu preciso saber como que aquela comida é feita, eu preciso saber se ele tem ajuda ou não tem ajuda, eu preciso saber um pouco de como que é a rotina daquela casa para eu poder adaptar da melhor forma, porque eu costumo falar que o melhor plano alimentar é aquele que a paciente consegue seguir. Não Isso. adianta aquela dieta mirabolante, que não vai ter uma adesão, ela vai ficar chateada e eu vou ficar triste por não ter conseguido chegar no objetivo da paciente, de melhorar a saúde dela. Então a gente vai chegando assim, um pouquinho ela, um pouquinho eu. Normalmente eu explico o porquê daqueles alimentos. Então muitas vezes, quando é um plano alimentar anti-inflamatório, um plano alimentar que eu quero desinflamar aquele paciente, eu escrevo até assim na dieta, por exemplo, o abacate, anti-inflamatório, alguns alimentos que eu preciso que ela coma, eu acabo até escrevendo ao lado para ela saber a importância. Porque às vezes ela quer trocar, por exemplo, eu quero trocar um abacate por café, um exemplo, né? Que não tem nada a ver. Então ela quer trocar um alimento que tem um poder nutricional muito alto por Uhum. algo que não tem nada a ver, que não é o objetivo. Então os alimentos, as pessoas precisam entender que eles podem salvar ou podem te prejudicar. Então, dependendo da escolha que você vai fazer, o alimento ele vai ter um peso muito grande na sua saúde. Então, são boas escolhas e não privações. Então, por isso que eu não gosto quando a paciente chega, Fabi, o que você acha de dieta isso, dieta aquilo? Não. O plano alimentar é aquele que serve para você. É um plano alimentar individualizado. Porque muitas vezes até um alimento bom, doutor Leonardo, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Tem muitos alimentos que são sensacionais e que, como a gente segue um plano alimentar chamado Food Map, que é um plano alimentar que a gente tem um cuidado maior com alguns tipos de carboidratos que são fermentáveis, nós Uhum. precisamos tirar alguns alimentos. E alguns alimentos extremamente saudáveis, como a maçã, como a pera, Uhum. como o abacate. É um plano alimentar direcionado. Então, quando a gente fala isso para o paciente, quando vai melhorando certos sintomas, né, quando o intestino vai desinflamando, nós vamos recolocando alguns alimentos. E existem pacientes meus que eles não se sentem bem, por exemplo, com tomate, não se sente bem com o próprio abacate, com a batata doce. Então, é por isso que a gente não pode generalizar. A gente tem que escutar o paciente, escutar os sintomas. E eu costumo falar que o seu corpo, ele conversa com você. Muitas vezes você finge que não escuta. Mas ele está lá, se inflamando e conversando com você. Olha, não está dando certo. Eu estou sentindo muito mais gases, flatulência. Meu intestino não está É funcionando. verdade. Então, todos esses sinais são reflexos de que a alimentação precisa ser modificada. Mas você finge que não vê. Eu como isso aqui, eu passo mal, Fabi, mas depois melhora. Então, você está sabendo que aquele alimento não está te fazendo bem e você pula e finge que está tudo ok. E esses detalhes vão te inflamando. E aí, por isso que a gente precisa conversar com a paciente e realmente mostrar a importância daquele plano alimentar direcionado e o porquê que eu estou fazendo. Não é isso que é Isso. A importante. gente está falando um pouco de temas gerais, todo mundo deve estar ansioso para a gente tocar no tema mais específico, mas é importante que a gente entenda que a Fabi ela faz uma abordagem ampla, né? Não só da mulher, não só da saúde da mulher, mas a nutrição também trabalha com a abordagem da família, não é, Fabi? Porque o alimento, a hora da refeição, é um dos momentos mais importantes de congregação, de troca, né? E é Sim. provável que você aborde também filhos, filhas, esposos, mães, avós, e tente trabalhar esse plano familiar da maneira mais global, coletiva, não é isso? Isso, e é muito interessante porque a paciente chega tão empolgada com o plano alimentar que ela acaba empolgando positivamente o Olha marido, só. positivamente a família. Sabia, minha mãe não comia esse alimento. E aí tinha no meu plano alimentar, nós fizemos e ela amou. Então, assim, a gente acaba tendo uma adesão muito boa. E, claro, se você não tiver uma patologia que eu precise entrar de frente, um final de semana que você coma um churrasco, ou um final de semana que você coma algo pontual, isso não vai trazer consequências. O problema é aquela rotina de comer errado todos os dias. Então, eu sempre converso, né? Porque, por exemplo, imagina nessa pandemia. Às vezes a paciente quer chegar com o marido numa sexta-feira e quer tomar um vinho, ou quer comer alguma coisa diferente. E aí, dependendo da Sim. gravidade, eu vou conversar com ela, né? Mas se eu puder colocar, eu vou colocar para aquela paciente. Porque a gente está trabalhando com um indivíduo que tem emoções. E a alimentação, ela é muito ligada às emoções. Tanto que quando você nasce, o elo materno,
é o leite materno. Assim, quando você sai da barriga da sua mãe, que você é alimentado, aquele momento de afeto e de carinho é passado através da alimentação. É Então, desde verdade. ali, você já cria um elo, alimentação, sentimento, alimentação, carinho, alimentação, cuidado. Mesmo você sem perceber quando é bebê, você já cria esse elo. E a alimentação, ela tem isso. Você vai para a casa dos avós. A primeira coisa que você lembra é isso. Não, a vovó fazia comida tal, a vovó adora fazer a comida tal. O Isso aqui cheiro é da comida da vovó, especial. não é isso? A gente lembra O muito disso. cheiro. Tem até um filme muito legal que eu acho super fofo, que eu adoro, que é o Ratatouille, do ratinho, que ele cozinha e tal, francês, aquela coisa. E no final do filme, que é quando ele vai comer realmente o ratatouille, o crítico gastronômico, ele fecha o olho e lembra da infância. Então ele faz aquela volta à infância. Então ele lembra da mãe, da fazenda que ele morava, da comida que a mãe fazia. E aquelas emoções do alimento vêm à tona. Tanto que ele fica encantado, porque isso remete à família, remete ao carinho. Então, como que eu vou entrar na casa da pessoa proibindo tudo? E tirando tudo que ela fazia? Então, normalmente eu vou devagar. Até a paciente realmente se empolgar, ficar feliz, ver os resultados, ver que a alimentação saudável está trazendo inúmeros benefícios. E aí ela vai junto comigo aprendendo a se alimentar melhor. Então, é uma construção. É uma construção ao longo dos anos, ao longo da sua vida. E aí vai dando certo, aos pouquinhos vai Então dando você certo. deve trabalhar muito, Fabi, essa ansiedade que muitas pessoas têm, que é uma ansiedade contemporânea, na verdade, que a gente tem de querer respostas rápidas, não é? É provável que alguém queira ir para a sua consulta, já na primeira consulta já saia com o plano e no retorno já tem os resultados esperados. Mas você trabalha com um programa que me parece ser um pouco mais extenso, não é isso? Sim, sim. Quando o paciente, por exemplo, chega muito inflamado, ou com uma resistência à insulina, ou com uma esteatose hepática, uma ferritina alterada, enfim, você consegue ver um resultado muito com 30, 40 dias. Então, quando a paciente chega com alguns sintomas que a gente precisa trabalhar, na volta, né, no retorno dela, ela mesmo já vê os benefícios. Aquela ansiedade, inclusive, de não dormir bem, melhora bastante, a qualidade de sono melhora, o intestino que não Uhum. funcionava bem já dá uma resposta, aquele cansaço crônico, ela já melhora. Então, muitas vezes, até ela chega ao consultório querendo, vamos supor, emagrecer, só que os benefícios são tão bons quando ela volta que aquele ponto principal, que era emagrecer, passa a ser secundário. Fabi, eu tive tanta melhora, eu tive melhora de acne, meu cabelo parou de cair, eu diminuiu a queda, eu já me senti mais disposta, o meu humor já melhorou. E aí até aquele 1 quilinho que ela estava achando que ia emagrecer 4, 5 quilos, 1 quilinho, 2 quilinhos que ela perdeu, passa até nem ser tão importante de tantas melhorias que ela teve por dentro, né? Quando a gente Isso. fala nutrição de dentro para fora. E aí eu costumo falar, a gente está arrumando a casa primeiro. É, Então aí o emagrecimento vai acontecer, mas eu preciso cuidar dos focos principais. Que muitas vezes chega achando que é o emagrecimento e não é. Tem algo muito mais importante para trabalhar do que o emagrecimento em si. Né? Então a gente vai trabalhando devagar. e você vem falando muito frequentemente no aspecto inflamatório, né? Isso tem sido uma recorrência, e cada vez mais que a gente fala sobre o adoecimento ligado à nutrição, a gente associa esses efeitos inflamatórios, esses efeitos no metabolismo associados a alimentações inadequadas, né? E a Uhum. gente cai inexoravelmente no nosso tema mais importante de hoje, que é exatamente o tema da nossa live. A gente está no mês para lembrar a endometriose, no mês de lembrar e de conscientizar as pacientes dessa doença inflamatória crônica, que é extremamente comum. Hoje, você, em cada 10 mulheres que se atendem no consultório de ginecologia, pelo menos uma ou duas vai ter endometriose. E a endometriose é sinônimo de doença inflamatória, de doença crônica. E aí a relação da doença crônica com o que se ingere, com o que se alimenta é muito forte, não é, Fabi? O que se come, o que se bebe, como se vive, pode interferir nessa reação inflamatória, não é verdade? Sim, porque assim, quando a gente fala de um processo inflamatório, a gente vê que o sedentarismo está muito envolvido, porque Uhum. quando você tem uma hipóxia, né, quando você tem uma dificuldade de circulação de oxigênio celular, tem realmente processo inflamatório. Quando a gente pega o paciente com uma obesidade, a obesidade por ela só já é um processo inflamatório. Quando a gente pega uma alimentação super errada,
rica em embutidos, conservantes, corantes, industrializados, ultraprocessados, gordura saturada, cheia de carne vermelha, você já pega também um risco de estar desenvolvendo esse processo ou piorando esse processo inflamatório. Quando a gente pega o lado emocional da paciente, é uma paciente que tem aqueles pensamentos realmente mais negativos, é aquela paciente que é mais para baixo, que tem uma ansiedade, uma depressão relacionada. Isso também pode diminuir serotonina, que pode também piorar a inflamação. Então, todas essas causas, e aí a gente começa a analisar como é que é o estilo de vida daquela paciente, como é que até o que ela usa dentro de casa, se ela usa muito o air fry. O air fry, apesar de ser uma máquina, né, que faz a comida ficar mais crocante, mais rápida e sem usar óleo, ela realmente aumenta muito a temperatura e isso gera a acroleída, né, que é uma substância tóxica e cancerígena que dá aquela crocância ao alimento. Então, quando entra carboidrato, uma batata que você faz frita na air fry, você está liberando essa substância tóxica. Então, as pessoas hoje em dia, pela praticidade, elas estão trocando muito o forno convencional pela air fry. Então, se você usa air fry todos os dias, isso é um gerador de substâncias tóxicas no seu organismo. Quando a gente fala de alimentos ricos em agrotóxico, a mesma coisa. Quando a gente fala das mulheres que se enchem de maquiagem, e aquela maquiagem não é orgânica, né? Aquela maquiagem tradicional. A maquiagem ela pode ter uma concentração muito alta de chumbo, de alumínio, próprio desodorante. Então, tudo isso contribui para aumentar essa inflamação. Então, você imagina aquela menina que você chega ao seu consultório com 30 anos e você diagnosticou com endometriose, e a gente vai fazer uma anamnese nessa menina, e ela se inflamou desde os 10 anos. Porque às vezes o cunho vem familiar. Ah, minha família sempre teve o hábito, Fabi, de lasanha pronta, de supermercado, sempre teve o hábito de muita gordura, de muita fritura, de doce, daquela farra gastronômica. Então, a menina vem lá dos seus 10, 11 anos já se inflamando. Então, isso pode ter piorado e aumentado esse processo da endometriose, que talvez tenha sido numa região pequena, e quando você vai diagnosticar, já está no intestino, já está na bexiga, já está. Às vezes, adenomiose, que é bem complicada também, e aí já começa a influenciar a infertilidade de uma forma piorando a saúde daquela mulher, e aí vai frustrando ela, enfim. Então, você vê quantas coisas que a gente fala quando a gente trata de inflamação, aquela inflamação crônica. Então, quer dizer que a endometriose, que para a gente da ginecologia nada mais é do que a presença do endométrio, que é esse tecido aqui de dentro do útero, fora do útero, ou seja, durante a menstruação você vai eliminar o endométrio pela vagina, mas também pode sair pela trompa e ele pode se localizar em várias áreas do peritônio. Isso é uma definição ginecológica, é definição anatômica, que eu acho que fala muito pouco para as pacientes, porque para a paciente endometriose ela pode significar dor incapacitante, intolerante, ela pode significar fluxo menstrual intenso associado com dor, ela pode significar também infertilidade, como você falou há pouco, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu queria que entender sobre o ponto de vista da nutrição. Como você, como nutricionista, entenderia e definiria a endometriose? A endometriose, para nós, é um processo crônico, inflamatório, então o seu corpo inteiro fica inflamado. Normalmente, né, as meninas que possuem a endometriose, elas têm uma dificuldade maior de detoxificação. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O nosso meio ambiente é um fator agressor. Por quê? Porque existe radiação, existe agrotóxico, existe poluição, existe a má nutrição. Então, quando a gente fala que o ambiente vai gerar um estresse oxidativo, é aquele aumento dos radicais livres. Quando tem um aumento dos radicais livres, o nosso corpo tem enzimas que fazem esse processo de limpeza, de detoxificação, que são a catalase, a glutationa peroxidase, a SOD, que é como se ajudasse a melhorar os antioxidantes para diminuir esse processo, que é esse excesso de radicais livres. E as meninas que têm endometriose têm esse processo de detoxificação comprometido. Então, aquele metal pesado fica muito mais acumulado no organismo daquela mulher do que uma menina que não tem a endometriose. Então, a gente já começa por aí. A gente já começa a pensar nos alimentos mais ricos em antioxidantes.
E aí a gente começa a avaliar se ela tem obesidade ou não. Nós começamos a avaliar o intestino daquela menina. Porque muitas meninas que têm endometriose, a gente ataca o intestino, porque o intestino ou é constipado, ou tem diarreia. E esse intestino, essa microbiota intestinal que não funciona bem, essa desbiose, vai aumentar a permeabilidade intestinal, que é aquele processo seletivo do que entra do teu sangue, do teu intestino na tua corrente sanguínea, vai gerar um processo inflamatório maior. Então, tudo isso é avaliado no consultório. Então, a endometriose para nós é cuidar do processo inflamatório daquela paciente, cuidar do intestino daquela paciente, melhorar a qualidade dos alimentos para melhorar o processo de detoxificação daquela paciente e avaliar muito bem o que ela está se alimentando. E muitas vezes a gente entra com alguma suplementação. Então, muitas vezes a alimentação, no primeiro momento, não vai dar muito conta. Então, a gente entra com ômega 3, a gente entra muitas vezes com a cúrcuma longa, a gente potencializa alguns temperos que são mais anti-inflamatórios, a gente usa alguns fitoterápicos que realmente são mais anti-inflamatórios, dependendo do caso daquela menina. E a gente vê uma melhora, com 40 dias, já chegam, né, lá ao consultório, uma melhora assim, Fabi, eu sentia muita dor, agora eu não sinto. Meu intestino era totalmente irregular e agora não é, ele funciona bem direitinho. Eu tinha distensão abdominal, eu tinha dores, eu tinha realmente cólicas maiores e agora já melhorou muito. Então, com 40 dias, seu organismo já... É claro que essa inflamação eu não vou conseguir resolver com 40 dias, mas a melhora é tão benéfica, assim, o paciente fica tão feliz, que a gente, estamos no caminho certo. E aí a gente vai traçando planos, né? Normalmente a gente coloca probióticos para cuidar do intestino daquela paciente, então é todo um conjunto. A gente avalia junto com a paciente o que a gente precisa atacar, porque às vezes, doutor Léo, é tanta coisa para a gente atacar, que eu falo assim, pelo amor de Deus, vamos começar por etapas, né? E aí a gente vai conversando com a paciente e cada vez a gente vai melhorando. E aí vai dando certo, né? Assim, porque a endometriose... Você sabe, melhor ou tanto quanto eu, enfim, e as meninas que estão nos assistindo também, né? Porque quem tem endometriose estuda bastante. A gente sabe que não tem cura. Né? A gente sabe que é uma doença que não vai ter a cura, vai ter o controle. Então, quando elas chegam ao nosso consultório, elas chegam bem tristes, assim, Fabi, eu soube que não vai ter cura e tudo. Eu falei, mas calma. Tem tantas doenças, assim, que não tem cura, mas que tem um controle, que a pessoa passa a vida toda sem nem lembrar mais que tem endometriose. Então, você cuidando da alimentação, ela vai ficar adormecida, né? Você pode colocar ela à tona e realmente voltar e talvez ter até que fazer um processo cirúrgico novamente, mas você pode deixar a endometriose quietinha. E aí, dependendo do seu estilo de vida, vai fazer toda a diferença para que ela fique adormecida ou não. Então, são todas essas questões da nutrição que a gente avalia. Então, a gente monta um plano anti-inflamatório, a gente conversa de alimentos que vão vir a inflamar, e aí a gente tira momentaneamente esses alimentos inflamatórios e com o passar do tempo a gente vai colocando algo pontual que ela já vai começar a se sentir melhor, que não vai agredir tanto o organismo dela. Sempre lembrando que se ela voltar aquele hábito alimentar, aquele estilo de vida ruim, tudo vai voltar novamente. Então é sempre esse alerta que a gente faz para as meninas. E é interessante, Fabi, que a gente tem vários perfis. A endometriose, ela, diferente do que muita gente imagina, ela não tem uma única cara, né? É uma doença multifacetária, ela se apresenta de várias maneiras. Isso dificulta muito o diagnóstico. A gente recebe mulheres que já vêm se arrastando 7, 10 anos em vários consultórios com as mesmas queixas e muitos colegas não pensam nisso, né? Acaba chegando para a gente no estágio mais avançado e você consegue diagnosticar, mas nem todo mundo é igual. Até do ponto de vista nutricional, você deve se deparar com vários perfis. A gente tem aquele perfil de mulher com dor, aquele perfil de mulher com dor e infertilidade, aquele perfil que tem só infertilidade, mas não tem tanta dor. E dentro do aspecto intestinal, a gente tem as associações, que eu digo que são as coisas mais famigeradas, porque é comum demais a endometriose estar associada com intolerância à lactose, com intolerância a algum tipo de outro subproduto, o que dificulta muito o tratamento. Porque não adianta só o doutor Léo fazer a cirurgia, não adianta só a gente dar a medicação, porque esses outros elementos eles vão estar alterados.
Então, você consegue abordar e fazer planos diferenciados de acordo com esses perfis de doenças associadas? Sim, porque assim, a gente avalia justamente como você estava falando, porque existe, claro, grau de inflamação. Então, pode ser que apareça Isso. meninas, realmente o intestino funciona bem, que ela não sente quase dor, que ela demorou muito tempo para fazer o diagnóstico, aquela endometriose leve, né? Que ela, por exemplo, consome algo de queijo e iogurte, não se sente tão mal. Aí, muitas vezes, o glúten, a gente reduz, mas eu não tiro 100%, porque com essa paciente não teria uma necessidade absoluta de estar tirando 100% dos alimentos, né? E os produtos que têm o glúten. Isso é Agora, interessante, né? Porque geralmente agora existe sim, o que uma é... radicalização muito grande nisso aí, não é, Fabi? Sim, sim. Porque, por exemplo, a gente precisa avaliar exames bioquímicos daquela paciente também, para a gente ter um norte. Então, por exemplo, se eu sei que uma ferritina está alta, ou se eu sei que o PCR está alto, se eu sei que a resistência à insulina dela ou a glicemia já está alterado, tudo isso eu já sei que vai inflamar mais, que é um marcador inflamatório. Então, eu tenho que trabalhar com esses dados também. Se eu sei que, por exemplo, anticorpos para tireoide estão alterados, opa, doença autoimune, hipotireoidismo de Hashimoto. Então, ali, aquela inflamação já abriu uma porta para a doença autoimune, que a gente tem que tratar de maneira diferenciada. Existem meninas que já têm essa intolerância à lactose. Quando a gente fala, gente, de intolerância à lactose, muitas vezes a gente precisa ser radical no começo, melhorar o intestino dela e realmente retirar os alimentos com ou sem lactose. Porque, vamos lá, um alimento, vamos supor que você compre um iogurte sem lactose, tá? Aquilo significa que o produtor colocou a enzima dentro daquele iogurte e aí a lactase que ele colocou desmembrou em glicose e galactose. E aí, para algumas meninas, mesmo que seja sem a lactose, né, com a enzima lá dentro daquele produto, ela não se dá bem. O intestino não está conseguindo absorver. Quando você não consegue absorver a lactose como deveria, aquela lactose passa, né, vai passando da sua corrente, né, do seu intestino para a corrente sanguínea, gerando processo inflamatório. Então, a gente tem que realmente tirar os produtos com ou sem lactose. Muitas vezes o glúten, que é realmente um alimento mais inflamatório, a gente tem que trabalhar com a retirada dele. E algumas vezes, dependendo do sintoma, a gente só diminui. Muitas vezes a gente retira a carne vermelha, que é mais inflamatória. Muitas vezes a gente só reduz. Então vai depender muito do paciente, do que ele vai me trazer de informações. Por isso que eu falo muito para as meninas, quando chegam ao consultório, que quanto mais informações elas me derem, melhor. Tanto do que ela gosta de comer, tanto de exames, quanto da rotina dela, porque aí eu vou conseguir mapear e eu vou conseguir saber, até, por exemplo, uma acne. Quando chega uma paciente com uma acne, né, pode ser uma disfunção hormonal, tudo bem, mas pode ser também um Uhum, processo inflamatório paralelo. Então, quando ela uhum. chega cheia de acne, eu falo, opa, processo inflamatório aí já está atuando e já mostrando para a gente na forma de acne, né, aumento da oleosidade, e aí gera esse processo inflamatório na pele. Então, já está mostrando que aquela paciente também já está mais inflamada. Então, são séries de questões que a gente levanta para poder montar esse plano alimentar diferenciado, né? E esse plano alimentar, Fabi, ele não tem Hum, fórmula, ele não é um só, ele é individualizado, mas eu acho que ele tem alguns nortes, alguns marcos que você talvez sim, priorize, né? Por exemplo, sim, determinada coisa absolutamente nem pensar. sim, Isso sim, sim. isso pode. Sim, até Determinada... aqui desculpa te interromper, até aqui na live teve uma menina, agora, desculpa, não consegui gravar o seu nome, que perguntou realmente quais os alimentos que inflamam, né? E isso é Uhum, unânime, assim. Então eu vou dar uma uhum. dica aqui para vocês, que a gente costuma brincar, que vocês já devem ter escutado muito isso, mas que é a verdade, que vocês realmente desempacotarem menos e descascarem mais os alimentos. Então, quando a gente fala de um alimento Hum. ultraprocessado, sabia o que é aquele alimento ultraprocessado? Pelo amor de Deus, são aqueles alimentos que você pega o rótulo e a maioria do rótulo você não entende nada. Parece que está em árabe, alemão. Você olha e fala, desgramado, o que é isso que está escrito? Não estou conseguindo identificar nada. Então, são aqueles alimentos, aqueles produtos, né, processados, ultraprocessados, que vêm com corante,
que vem com aditivo químico, que vem com conservante, que vem com humectante, que vem com silício, não sei o que, não sei o que. Então, assim, são várias nomenclaturas que realmente tem nitrito e nitrato que é cancerígeno. Então, Fabi, me dá alguns exemplos para eu entender. Presunto, peito de peru, blanquê de peru, salsicha, que eu acho que deveria ser proibido em festas infantis, porque aquilo é uma agressão terrível. A salsicha é tudo que sobrou, misturado, colorido, e ele está com realçador de sabor para poder fingir que é gostosinha aquela salsicha. Então, salsicha, linguiça, aquelas batatinhas, biscoito recheado. Então, todos esses produtos processados, eles realmente vêm com uma carga aí, cheio de aditivos corantes que o nosso organismo, coitado, ele não nasceu para processar isso. Nós forçamos a ele esse processamento. Mas nós nascemos para ter enzimas no nosso organismo, né, de mecanismos de absorção de batata, de tomate, de frutas, de verduras, de legumes. Então, esses alimentos realmente mais processados são os piores. Refrigerantes, Senhor amado, óleos refinados. Quando a gente fala de um óleo de soja, quando a gente fala de um óleo de canola, quando a gente fala de óleo de girassol, são óleos realmente que inflamam mais. Graças a Deus caiu muito a questão do uso de margarina. Antigamente, muitas pessoas utilizavam margarina porque era uma gordura vegetal e não tinha colesterol. E não significa que por ser uma gordura vegetal seja a melhor coisa do mundo. Então, nós utilizávamos a margarina achando que era muito interessante. A margarina é uma gordura hidrogenada horrível, uma gordura extremamente inflamatória. E aí algumas pessoas passaram para a gordura da banha do porco. E a gordura da banha do porco é extremamente inflamatória, gordura saturada, colesterol. E aí vem aquelas dietas da moda, que é aquela dieta cetogênica, aquela dieta que você tira o carboidrato e taca o bacon. E aí eu já vi meninas postando até, Fabi, meu café da manhã é maravilhoso, né? Antes de me conhecer, tipo, bacon com 5 ovos. Então, assim, porque não tem o carboidrato, mas ela ela fez o ovo na manteiga, jogou o bacon em cima, e a primeira refeição do dia, que era uma refeição que precisaria ser composta por antioxidantes, por frutas vermelhinhas, por frutas laranjinhas, para realmente dar um aporte de antioxidantes na primeira refeição, você inflamou o seu corpo no primeiro horário do dia. Então, aí a questão das dietas da moda, né, das dietas que você utiliza, da dieta que você pega da sua prima, porque ela emagreceu horrores e você quer ficar com o corpo igual ao dela. E aí, para essas meninas que têm endometriose, esse tipo de alimentação vai piorar. Então, se você só pensa em calorias, ou se você não faz aquele raio-x do alimento, você pode estar se inflamando e piorando a endometriose. Né? Aqui a Liz colocou o azeite é extraordinário. O azeite é uma gordura monossaturada. Tanto que a gente, quando faz um plano alimentar para cuidar da endometriose, a gente pega muitos pontos da dieta mediterrânea, né? Que é um plano alimentar que é com zero praticamente de industrializados. Eles usam muito peixe, eles usam muito frutas, verduras, oleaginosas, eles usam muito azeite. Então, é realmente uma alimentação mais limpa. Né? Se você esquecer de tudo que a gente está falando aqui, lembra daquela alimentação mais limpa, aquela alimentação do supermercado, da feira, aquela feira maravilhosa que você vai lá e encontra tudo. Esse tipo de alimentação é a alimentação mais saudável. É a alimentação que você vai descascar uma banana, é a alimentação que você vai fazer uma salada de fruta, é a alimentação que você vai utilizar mais legumes e verduras. Então, esse tipo. E buscar receitas, né? Receitas que te tragam essa diferenciação para sair da monotonia. O pessoal fala, Fabi, salada é tão sem graça. Não, depende de como você vai fazer. Isso. Tanto que as saladas de um iFood, digamos assim, a salada de alguns restaurantes aqui de Fortaleza, são maravilhosas. Você vai colocar um ovo de codorna, você rala uma cenoura, você bota um brócolis, você bota uma semente de girassol, uma semente de abóbora, você coloca um tempero diferenciado, você coloca um molho legal de azeite com ervas. Aquilo já dá um upgrade na sua salada. E aí você sai dessa monotonia que as pessoas reclamam, né? Agora, Fabi, a gente está falando muito de doença inflamatória, de dor, mas a gente não pode esquecer que a endometriose ela tem um outro espectro, né? Que deve chegar muito para você
não só pela endometriose, mas pela doença em si, que é a infertilidade. As mulheres que não conseguem engravidar espontaneamente, que não conseguem porque tem uma doença inflamatória, porque tem lesão anatômica ou porque tem alterações hormonais. E nesse aspecto, assim, esquecendo um pouco a dor crônica, claro que tem pacientes que têm as duas coisas, mas para a gente ser um Aham. pouco mais didático, pensando no perfil da infertilidade, a endometriose associada com infertilidade. O que é que muda? O que é que a nutrição pode ajudar? Certo, porque assim, quando a gente monta um plano alimentar para melhorar a fertilidade, existem muitos nutrientes que fazem esse papel, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma melhora de endométrio, né, normalmente as meninas que chegam com endometriose, a gente precisa melhorar o endométrio daquela paciente e nós Isso, precisamos melhorar principalmente a qualidade dos oócitos. Então, a gente precisa, as meninas que chegam com endometriose, normalmente elas têm um envelhecimento ovariano precoce. Inclusive, quando a gente faz o hormônio antimileriano, que é um medidor desse envelhecimento ovariano, nós notamos que esse hormônio realmente ele fica alterado. E aí nós precisamos aumentar os alimentos ricos em antioxidantes quando a gente fala de fertilidade. Né? A fertilidade a gente ficaria aí umas 2 horas falando, né? Eu adoro. Eu atendo muitas meninas para melhorar tanto a fertilidade masculina quanto melhorando a fertilidade do marido, né? E a dela. Então, quando a gente fala de fertilidade, a gente vai falar da coenzima Q10, que é um nutriente mitocondrial excepcional. Quando a gente fala de fertilidade, a gente vai falar da qualidade do sono, que é muito negligenciado, porque hoje a gente acha que dormir 1 hora da manhã assistindo Netflix é muito saudável. E aí a gente vai falar da melatonina. E a melatonina ela é excepcional para a nossa fertilidade. Existem trabalhos científicos falando muito bem da melatonina. Ela é extremamente antioxidante. E a melatonina ela é produzida a partir do escurecimento, né? Quando começa a escurecer, quando começa a cair a noite, nós começamos a produzir a melatonina. E aí, quando a gente coloca a luz, tá vendo? Olha o meu Rio de Janeiro aí, em homenagem à minha cidade. tô Então, assim, quando a vendo. gente começa, quando a gente coloca luz em cima, a gente já começa a diminuir a produção da melatonina. Então, quando a gente usa, por exemplo, um celular 1 hora da manhã, para ficar no WhatsApp brincando e conversando, quando a gente usa a própria tela ou a tela do computador, a luz daquela tela é azul. E essa luz azulada, ela vai diminuir a produção da melatonina. E a melatonina é ouro para a gente. Então a gente muda o círculo circadiano. Quando a gente muda o círculo circadiano, a gente já tem uma alteração hormonal aí em cima. E existem alimentos para nossa felicidade que ajudam na melhora dessa melatonina. Existem alimentos que têm a melatonina na sua composição. São fáceis. Kiwi ajuda na melatonina, cenoura ajuda na melatonina, banana, aveia. Tem até um suquinho que eu faço, gente, que é bem legal, que você usa o alface, o kiwi, você coloca a polpa do maracujá e você faz um chá de camomila, ou de mulungu, ou de passiflora, né? Para acrescentar, você espera ele esfriar e bate no liquidificador e depois coa. Esse é o suco do sono, né? A Olha gente fala só. que para te ajudar. Então, por exemplo, o que acontece hoje? As pessoas passam a se alimentar menos ao longo do dia, chega à noite e dá aquela fome de leão, então elas comem a geladeira inteira, e esse tipo de alimentação mais pesada vai prejudicar na produção da melatonina. Então, é aquela coisa de, não, eu vou comer à noite, ok, mas você tem que escolher à noite os alimentos que você vai selecionar, né, vai comer, porque ele vai ter um impacto na produção hormonal durante a sua noite. E durante a noite você tem aquela limpeza do seu cérebro. É como se você fizesse uma limpeza mesmo nos seus hormônios, no seu cérebro, a produção dos seus hormônios acontece durante o pico maior de sono. E hoje em dia a gente tem uma troca, tudo invertido. E aí a gente tem que pensar naquela paciente que quer engravidar, pedir para ela dormir melhor, pedir para ela Isso. tentar se estressar um pouco menos. Por exemplo, só um parênteses rápido, o próprio espermatozoide, o zinco, doutor Léo, a cada ejaculação, em média, o homem perde de 15 a 20 miligramas de zinco na ejaculação. Então, o zinco é um nutriente espetacular, tanto para o nosso sistema imunológico, a gente está vendo aí com o Covid, Uhum. quanto para a fertilidade, principalmente fertilidade masculina. Quando a gente fala de que o espermatozoide pode sofrer morte, apoptose celular pelo estresse oxidativo, nós precisamos aumentar os antioxidantes para os homens também. Nós precisamos, para a fertilidade, melhorar o ácido fólico. Quando a gente fala do metilfolato, né, que é o ácido fólico metilado, a gente só pensa na gestação. Gestação, 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 não.
O metilfolato, ele vai ajudar na metilação do DNA. Também, ele vai ajudar na sua qualidade do seu endométrio. Então, a gente fala do metilfolato melhorando essa sua fertilidade. Não é uma quantidade absurda, não são 5 gramas, não são 5 gramas de ácido fólico. Né? Tanto que muitos suplementos utilizam 400 microgramas, que é realmente a quantidade que a gente trabalha. Então, a gente está falando aí da coenzima Q10, a gente está falando dos antioxidantes, da prevenção de envelhecimento ovariano, aumentar as frutinhas vermelhinhas. Né? Aqui no Ceará, como todo o Brasil agora, né? Tem um consumo muito bom de açaí. O açaí é extremamente antioxidante. Só que não é aquele açaí cheio de coisa, com creme de leite ninho, com ml. Aí não adianta, né? Não adianta. Mas quando a gente fala do açaí, ele tem as antocianinas, ele tem o resveratrol. Quando a gente fala da uva, ela tem também as antocianinas e os antioxidantes, de uma melancia. Então são frutas que estão ali na esquina. Né? Eu brinco assim, não vamos complicar. Porque são alimentos que você encontra fácil. O mamão, que tem beta-caroteno, que tem beta-criptoxantina, tudo que é laranjinha tem esse antioxidante maravilhoso, que é a beta-criptoxantina. Quando a gente fala de uma abóbora, né, que é o gerimum, que a gente pode utilizar muito bem aqui no Ceará. Então, você vê que tanta coisa legal, são tantos alimentos bons, né, uma gama de alimentos aí para te ajudar e melhorar a sua fertilidade, e isso está ao alcance de todas as meninas. Então, basta a gente realmente focar. Tem algumas meninas que chegam até nós querendo melhorar a fertilidade, e realmente a gente vai ter que, no momento, utilizar alguns suplementos que a alimentação talvez não dê conta naquele momento. Então, a gente faz um uso de suplementos para melhorar e depois elas caminham, muitas vezes, com a alimentação natural mesmo. E a gente vê uma melhora de fertilidade muito grande. A gente vê uma melhora, sim, né? O trabalho com clínica, a gente trabalha, né? Eu trabalho com o Dr. Daniel Diógenes, o maravilhoso doutora Lilian, que é a clínica de fertilidade da First Baby. E a gente vê uma melhora muito grande. A espessura do endométrio. Porque, por exemplo, doutor Léo, é a resistência à insulina, né? Resistência à insulina, ela faz com que a implantação, a anidação daquele embrião seja prejudicada. Então, muitas vezes, aquela paciente que está com resistência à insulina, os obstetras, ginecologistas, eles mandam para que a gente cuide da resistência à insulina para ter sucesso na fertilidade. Então, a gente monta um plano alimentar atacando essa resistência à insulina. Então, é aquele carboidrato mais complexo, é uma quantidade de carboidrato adequada, é carboidrato que não é carboidrato simples para não piorar a situação. Então, a gente vai corrigir essa resistência à insulina para melhorar a fertilidade daquela paciente. Se é uma mulher obesa, a gente sabe a confusão hormonal que existe, né? O aumento de toxinas pelo tecido adiposo, a gente sabe a questão toda hormonal que envolve a obesidade, a gente sabe de como o tecido adiposo inflama. Então, eu preciso cuidar daquela menina, né, para melhorar a fertilidade. Por quê? Depois que ela engravidar, eu tenho que cuidar da gestação dela. Então, eu quero uma gestação que seja tranquila. Eu quero um embrião que vire um bebê saudável. Eu quero um bebê maravilhosamente saudável. Então, eu preciso cuidar de todo o processo. E, normalmente, esse processo de fertilização, ele demora de 3 a 6 meses. Porque demora 3 meses, em média, para o ócito eclodir. Então, eu estou nutrindo aquele ócito que daqui a 3 meses ele vai eclodir e formar um bebê. Então, nós precisamos dos melhores espermatozoides e dos melhores ócitos para criar o melhor bebê, digamos assim. E prevenir as doenças futuras. Porque a gente vê a epigenética aí com toda a força e a nutrição influenciando, silenciando o gene ou não, para aquele bebê e aquele adulto, futuro adulto, tenha menos doenças crônicas não transmissíveis, né? Que a gente retarde isso o máximo possível. E tudo começa naquele espermatozoide, naquele óvulo, né? Naquela gestação. É interessante você falar isso, Fabi, porque assim, as pacientes nos procuram em vários momentos, e sobretudo as meninas mais jovens, elas não querem engravidar agora, elas estão estudando, elas nem sequer tiveram companheiro, mas elas se preocupam muito com essa possibilidade da infertilidade associada à endometriose. E, de fato, nenhuma das medicações que a gente vem a fazer vai nos dar garantia de preservação da fertilidade. Nem mesmo a cirurgia, feita precocemente, hoje se discute muito que a cirurgia talvez também não preserve essa fertilidade.
E é onde eu bato muito na tecla da importância de você pensar nesse tratamento nutricional como o único valoroso, o único real investimento para você tratar e evitar essa perda precoce da fertilidade. Então elas perguntam: o que eu posso fazer agora? Eu não quero engravidar por enquanto, mas eu queria fazer algo que melhorasse a minha fertilidade quando eu de fato quiser. E aí eu falo: olha, não tem jeito, você tem que procurar ter uma vida saudável. E você falou algo interessante: não só a boa nutrição, dormir bem, diminuir o estresse, então reavaliar os planos de vida e a atividade física. Quando a gente fala em relação ao estresse, as pessoas: mas como é que eu vou deixar de me estressar? O estresse é uma coisa inerente. Talvez algumas decisões, talvez alguns comportamentos, aprendi a dizer alguns nãos. Sim, sim, perfeito. Alô? Você está Oi, ouvindo? oi. Tá falhando um pouquinho, né? Então, Isso, estou agora ouvindo bem, estou voltou. ouvindo bem. Sim, Então, hoje a gente pensa na tá. nutrição exatamente como esse preventivo, não é? Será que. Sim, sim. A nutrição, porque assim, as meninas que não querem engravidar agora, né, como você estava explicando, melhorou. Melhorou, melhorou. Como é que tá? Tá falhando ou não? Tá, como é que tá? Tá boa? Melhorou? Tá Então, assim, ótimo. a gente precisa pensar em antecipar o problema, né? A gente precisa pensar que o que você vai fazer com 20 anos, 22 anos, você vai colher, né, os benefícios no futuro. Porque o que está me assustando Isso. muito é que chegam meninas com 30 anos, 28 anos, que são meninas novas, que já estão apresentando esse envelhecimento ovariano. A reserva ovariana já Uhum. está baixa. E isso é um problema, porque se a sua reserva ovariana está baixa, né, o seu estoque de ócitos, de óvulos, vai estar reduzido. Então, eu preciso de ócitos, tanto em quantidade quanto em qualidade, para que exista a fertilização, a fertilidade. Então, as meninas, quando a gente faz um programa nutricional desde cedo, e a gente já começa a controlar essa inflamação, a gente já começa a fazer com que os seus ovários sofram menos ataque do estresse oxidativo. Então, quando a Isso. gente aumenta essa cor da alimentação, quando a gente fala da importância do exercício físico, né, o exercício físico, ele trata o paciente, assim, de uma maneira muito interessante, porque ele ajuda a melhorar marcadores bioquímicos, ele ajuda a melhorar a sua endorfina, ele ajuda a melhorar a circulação daquela paciente, ele ajuda a chegar mais oxigênio nos seus tecidos, ele ajuda a fazer biogênese mitocondrial. As nossas Olha só. mitocôndrias são organelas, né, presentes nas nossas células, que são geradoras de energia. Então, quando a gente trata da mitocôndria daquele paciente, a gente está tratando da energia celular. Tanto que muitos estudos mostram que o câncer tem uma ligação com as nossas mitocôndrias. Então, aquela pessoa cansada, aquela pessoa sem disposição, será que realmente não tem envolvimento da mitocôndria? Aquela pessoa que tem um excesso de peso, não adianta só você fazer uma dieta hipocalórica. Por quê? Porque eu preciso daquela mitocôndria saudável para aquela mitocôndria fazer beta-oxidação e eu ter a queima de gordura. Então não adianta você só mobilizar a gordura. Eu preciso que aquela gordura seja transformada em fonte de energia. E aí você emagrecer. Então, assim, é muito mais complexo do que a pessoa pensa, do que só um somatório de calorias. Então, quando as meninas chegam até nós mais cedo, eu fico muito feliz porque a gente começa o trabalho desde É nova. verdade. A gente começa já a melhorar toda a alimentação dela, a qualidade de vida. Hoje a gente vê, por exemplo, que você consegue buscar profissionais como psicólogos, psiquiatras. Eu fico muito triste quando a pessoa fala assim: ah, Fabi, eu não sou maluca, eu não preciso de psiquiatra. Gente, pelo amor de Deus, eu não preciso de psicólogo. Não. A terapia, muitas vezes, e 80% das vezes, 90%, nos ajuda muito. Porque hoje em dia é Sim. aquela briga entre aspas, né? Por trabalho. Então a gente vive tendo que dar um resultado para a empresa que a gente trabalha, ou então realmente tendo que sobreviver. E aí as mulheres, nós somos super poderosas, né?
Porque eu costumo brincar que o sexo forte é a mulher. Eu brinco que não são os Sem homens, vocês dúvida. são sexo frágil. Porque a gente precisa trabalhar, nós precisamos cuidar das crianças, educar e fazer aquela parte, porque vai o peso maior para a mulher. Nós precisamos até, muitas vezes, estar mais bonitas no dia a dia, né? Se sentir melhor. Então, o peso da mulher, ela não é só, eu cheguei, trabalhei, cheguei em casa, liguei a televisão e o mundo tá lá. Não. A gente vai arrumar a casa, muitas vezes, a gente vai preparar a comida, a gente vai cuidar da criança, a gente vai brincar com ela, a gente vai educar, a gente vai conversar com o marido. Então, todo esse peso em cima de nós, mulheres, precisa, assim, ter um cuidado. E aí você precisa realmente buscar uma aromaterapia algumas vezes. Hoje em dia temos óleos essenciais muito interessantes que cuidam dessa parte. A gente precisa buscar uma música, a gente precisa ver coisas felizes. Então, pegar, por exemplo, uma live legal que você fique feliz, ou então pegar um programa mesmo Netflix bacana, tentar evitar esse burburinho todo do Covid. Eu acho que isso é muito maléfico, porque eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos nos isolar o máximo que Isso. puder, porém não adianta você ficar sabendo que morreu 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Se você fizer a sua parte, opa, eu estou fazendo a minha parte, eu estou me cuidando, eu estou buscando a vacinação para mim, para minha família, e eu estou fazendo a minha parte, que vai tudo se encaminhar para que fique bem. Então, você saber se morreu 5 mil, 6 mil, muitas vezes esse impacto da notícia é muito ruim. A gente fala que são as emoções negativas. Elas têm um impacto muito grande na sua saúde. Por exemplo, síndrome do intestino irritável, que muitas vezes vem com endometriose, né? A gente pega muitas meninas que têm esse elo comum da endometriose com o intestino. Então, a síndrome do intestino irritável, ela está ligada a muitas emoções. E aí o seu sistema nervoso central ele tem comunicação direta com o seu intestino. Então, muitas vezes aquela menina está mais ansiosa, está mais nervosa, e aí desregula todo o seu intestino, desregula toda a sua microbiota intestinal. Então, você precisa cuidar do seu cérebro para você ter uma resposta interessante com relação à sua saúde, né? Então, a nossa saúde emocional, manter uma rotina no seu dia a dia, mesmo que a gente esteja muito sem rotina, né? Cuidar da alimentação para você realmente não levar as emoções, para você extravasar na comida. Não, agora eu vou fazer um prato de brigadeiro porque eu tô nervosa, porque eu tô com problema. Eu sei que vai te deixar feliz, mas o seu problema vai continuar, né? Muitas vezes o seu problema não vai ser resolvido com prato de brigadeiro. E aí É talvez você verdade. agrave, né? Então, no final de semana, assim, você pegar, comer alguma comida diferente, uma coisinha legal, ou durante a semana mesmo, eu tô numa quarta-feira, eu quero comer um alimento diferente, ok. Provavelmente não vai ter um impacto. Mas é cuidar sempre de dentro para fora. E sempre buscar pensamentos positivos para nos ajudar. Né? E as meninas que estão em busca dessa fertilidade, elas sofrem muito com esse pensamento. Porque é É. uma angústia você tentar engravidar e vir aquele negativo. E aí, às vezes, a família está envolvida, então gera expectativa para todo mundo. Então, assim, é muita tortura. Então, e saber, assim, que tudo dá-se um jeito. Né? Se você tem o seu sonho aí de engravidar, seja por métodos naturais ou não, existem médicos sensacionais que estão aí para nos ajudar nessa missão, né? E até algumas meninas desistem, né, no futuro e vão adotar uma criança e adotam uma criança maravilhosa. Então tem tantas coisas legais, né? Você pode congelar os seus óvulos, né? Ou então congelar o embrião. Você deixa lá ele congeladinho, né? Você congela os seus óvulos e aí você não quer engravidar agora, mas você pode utilizar ele no futuro. Hoje não está tão caro como antigamente. Então tem tanta coisa maravilhosa hoje em dia, que você tem que pensar positivo, né? Você tem que pensar que vai dar certo. Né? Talvez não seja a hora agora, né? E talvez Deus esteja te mostrando, de alguma forma, que talvez não tenha sido a hora de você ter um bebê, né? Muito além da técnica, da bioquímica, da cirurgia. E isso me deixa muito feliz, porque me faz sentir, potencializar as capacidades que a gente tem. Porque eu me sinto muito limitado como cirurgião, agindo especificamente na parte física, né? Então, é tanto saber que tem um profissional como você que está preocupado em conversar todo esse aspecto com as pacientes. E é engraçado, eu estou dizendo que eu estou sem áudio. Você está me ouvindo? Estou perfeito, tá tudo Tá, bem. tá.
Então, de ver que tem pessoas como profissionais como você, como o grupo da fisioterapia, que eu trabalho já com as parceiras da fisioterapia há muitos anos, que ouvem a gente por muito tempo. Então, assim, é muito bom a gente saber que existe essa troca e que existem várias saídas, que existem várias perspectivas, que existem vários caminhos. E para nós, cirurgiões, isso além de tirar um grande fardo, que era a fantasia que se criou, né, secularmente, de que o cirurgião iria resolver todos os problemas, isso é a fantasia, isso é um fardo. A doença não é uma só, né? A doença não é só cirúrgica, pelo contrário, a doença cada vez mais é menos cirúrgica. E cada vez mais Sim. a gente vê como a nutrição, como a saúde mental, como a atividade física, como o comportamento, as relações, sobretudo as escolhas que a gente faz na vida. E aí as escolhas vêm escolhas profissionais, escolhas familiares, relacionais, elas são importantes. E saber que tem um profissional como você, Fabi, que está preocupada em inteirando todos esses elementos, faz a gente se sentir mais forte, faz a gente sentir que a nossa ação ela penetra mais, ela cresce mais. Infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa live, faltam alguns É tão minutinhos. bom, passa tão Não, rápido, isso é oh, meu Deus. maravilhoso. E assim, a gente fica ouvindo você falar, te juro, dá uma vontade de a gente começar a falar dos nossos problemas nutricionais e já emendar com a consulta, mas eu me controlo e a gente consegue chegar lá. E espero que todas as pessoas que tenham visto tenham tido essa perspectiva também, né? Da necessidade de se abrir para um profissional como você, de falar da nutrição, como a gente fala dos nossos problemas psicológicos, eu acho que falar também dos nossos problemas nutricionais, né? Eu me vi Sim. em muitas coisas que você Aham. citou, me vejo em muitos problemas que você citou, não é? E a gente, às vezes, no dia a dia, esquece de questionar isso. Eu queria que você deixasse uma última Sim. palavra, última orientação, um último conselho, enfim. O que é que você diria para essa paciente que está vendo a gente, essa mulher com endometriose, que tem dor, que quer engravidar? O que é que seria esse pontapé inicial da nutrição para esse tratamento, para essa abordagem? Sim, primeiro eu quero agradecer e a todas as meninas e meninos que participaram da live. Foi um grande prazer, espero ter contribuído um pouquinho aí. Então, assim, eu sempre defendo a bandeira da nutrição, porque eu acho que trabalhar com prevenção, se nós desde cedo trabalhássemos com prevenção em tudo, eu digo assim, se Isso. planejar, o segredo da nutrição é o planejamento. Se você fizer um planejamento bem direitinho, comprar suas coisas, deixar em casa, virar uma rotina, você preparar o seu lanche. Eu atendo muitos médicos, inclusive, que tem essa rotina como você, pesada de cirurgia. E aí, quando eles se planejam, levam, não ficam à mercê do que tem no hospital, a resposta é muito boa. Então, qualquer tipo de É profissão, verdade. você consegue atingir aquele indivíduo. Então, se tiver um planejamento, se você realmente unir suas forças para aquela alimentação mais saudável, o resultado aparece. Então, assim, o que eu quero passar aqui nessa live é que a gente busca a saúde. E a gente busca a saúde do paciente como um todo, como eu venho falando na live. A alimentação, ela vem para te ajudar, eu não venho para complicar. Então, quando o paciente abre as dificuldades, Fabi, não adianta você tirar o meu café. Eu sou louca por café. Beleza. Vamos tomar o seu cafezinho, uma quantidade pequena, e a gente vai dialogando e vai chegando no denominador comum, que ele Isso. fique feliz e que dê um resultado nutricional positivo para ele. Então, é isso que eu pretendo, fazer com que ele tenha saúde, que ele veja a alimentação como um bem-estar, como, eu estou me alimentando bem, eu estou feliz com aquela alimentação, eu estou comendo uma salada, eu estou amando, eu estou comendo mais fruta, eu Isso. introduzi isso na minha família, eu estou com mais humor, eu estou me sentindo melhor. Então, assim, né, o nosso sonho é a saúde e a felicidade do paciente. O resultado dele, para mim, vem na saúde dele. Vem no que ele chega ao consultório falando, Fabi, tá tudo ótimo, adorei. E muitas vezes a gente não consegue esse resultado 100%, não tem problema. Ele volta para o retorno e a gente tenta pensar o que pode melhorar, o que pode melhorar a adesão dele a esse plano alimentar. E aí a gente vai seguindo para o Eu acho bem-estar que vai já realmente do cair. paciente. Pois olha, Tá um ótimo. beijo Então, um grande. beijão. Amei Um demais. Eu acho que beijão. foi, Tudo de bom foi também. transformador, Ótimo te ressignificador. ver. Beijo, Tá, um Fabi. beijão, Obrigadão. doutor Léo. Obrigada, Tchau. obrigada, gente. Ótima noite, muita saúde para todo mundo. Beijo.